Você já esperou tanto por algo que começou a duvidar se aquilo realmente aconteceria? Já olhou para sua vida e pensou que talvez seja tarde demais para os sonhos se realizarem? Já sentiu que as promessas ficaram para trás e tudo o que resta é a realidade fria e imutável? Hoje vamos conhecer a história de um homem que esperou, e esperou, e esperou mais um pouco. 10 longos anos aguardando o cumprimento de uma promessa que parecia cada vez mais impossível. Ele tinha 85 anos. Sua esposa era estéril, e a única coisa que Deus havia prometido era justamente aquilo que parecia mais impossível: descendentes incontáveis como as estrelas do céu. Mas em uma noite singular sob um céu estrelado, Deus apareceu, e naquela escuridão, quando tudo parecia perdido, quando a lógica dizia que era impossível, quando a idade avançada gritava que o tempo havia passado, Deus renovou sua promessa, e fez uma aliança que mudaria não apenas a vida daquele homem, mas a história de toda a humanidade. Se você está começando este ano carregando promessas não cumpridas, sonhos adiados, esperanças que parecem mortas, esta mensagem é para você. Porque o Deus que fala na escuridão é o mesmo que traz luz onde só há trevas. O Deus que prometeu o impossível a um homem de 85 anos é o mesmo que pode transformar sua história hoje. Bem-vindo a mais uma noite com a Bíblia. Antes de entrarmos naquela noite extraordinária, precisamos entender quem era este homem e o que ele estava vivendo. Precisamos sentir o peso da espera. Precisamos compreender a profundidade da sua dúvida. Porque só assim entenderemos a magnitude da intervenção de Deus. Seu nome original era Abrão, que significa pai exaltado. Mais tarde Deus mudaria seu nome para Abraão, pai de multidões. Mas neste momento da história, ironicamente, ele não era pai de ninguém. O nome era uma promessa não cumprida. Uma ironia dolorosa. Cada vez que alguém o chamava de Abrão, pai exaltado, era uma lembrança do que ele não tinha. 10 anos antes, Deus havia chamado Abraão para deixar tudo: sua terra, sua parentela, a casa de seu pai, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Era um chamado radical que exigia uma fé absurda. Deixar tudo o que era conhecido, familiar, seguro, e partir para o desconhecido, guiado apenas por uma promessa. A Bíblia registra em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. 3 promessas monumentais: uma grande nação, bênção pessoal, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Promessas grandiosas, promessas impossíveis, promessas que dependiam de uma coisa que Abraão não tinha: descendentes. E Abraão foi, ele obedeceu, deixou Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, e se tornou um nômade peregrino em terras estranhas. Ele tinha 75 anos quando partiu. Já era idoso pelos padrões da época. Mas ele confiou, ele obedeceu, ele foi. Imaginem o que isso significava. Ur dos Caldeus era uma metrópole. Tinha bibliotecas, templos magníficos, comércio próspero, uma civilização avançada. E Abraão deixou tudo isso para viver em tendas. Para vagar pelo deserto. Para ser um estrangeiro perpétuo. Por quê? Por uma promessa. Por uma palavra de Deus. Por fé. E durante os primeiros anos, talvez a novidade da jornada, a emoção da aventura, a proximidade da chamada, tudo isso sustentava sua fé. Mas agora, 10 anos depois, aos 85 anos, onde estava o cumprimento? Ele havia obedecido, havia saído, havia peregrinado, havia construído altares, havia adorado, havia sido fiel, mas a promessa central, aquela sobre a qual tudo dependia, ainda não havia se cumprido. Ele não tinha filhos, nenhum, zero, nada. Pior ainda, Sara, sua esposa, sempre foi estéril. Não era apenas uma questão de tempo. Era uma impossibilidade biológica conhecida desde a juventude. E agora, além da esterilidade histórica, havia a idade. Sara tinha 75 anos. Abraão tinha 85. Biologicamente, naturalmente, humanamente falando, era impossível.
Completamente impossível. O relógio havia parado, a janela se fechara, o tempo passara, a menopausa já havia acontecido décadas atrás. Não havia mais chance, nenhuma, e Abraão começou a fazer aquilo que todos nós fazemos quando as promessas de Deus demoram. Ele começou a criar planos alternativos. Começou a racionalizar. Começou a reinterpretar a promessa. Começou a tentar ajudar Deus. Ele tinha um servo, Eliezer de Damasco. Um homem fiel, competente, confiável. E segundo os costumes da época, um servo de confiança poderia se tornar herdeiro se não houvesse filhos naturais. Era uma prática legal reconhecida. Uma solução razoável para um problema aparentemente sem solução. Então Abraão começou a pensar, talvez seja isso. Talvez Deus quis dizer que eu teria um herdeiro, não necessariamente um filho biológico. Talvez eu mal interpretei a promessa. Talvez precisei ser mais flexível em minha compreensão. Talvez Eliezer seja a resposta. É o que fazemos, não é? Quando Deus demora, começamos a reinterpretar suas promessas. Começamos a baixar nossas expectativas. Começamos a nos contentar com menos. Começamos a aceitar substitutos. Porque aceitar que Deus pode fazer o impossível, e esperar pelo impossível, exige uma fé que dói. Uma fé que custa. Uma fé que nos mantém vulneráveis. É mais fácil ajustar a promessa do que continuar crendo nela. É mais seguro ter um plano B do que confiar totalmente no plano de Deus. É menos doloroso aceitar Eliezer do que continuar esperando por Isaac. E foi neste contexto, neste momento de dúvida silenciosa, de esperança vacilante, de fé testada pelo tempo, de planos alternativos sendo formulados, que Deus apareceu. Não porque Abraão estava espiritualmente no topo. Não porque sua fé estava inabalável. Mas justamente porque ele precisava. Porque estava duvidando. Porque estava fraquejando. Gênesis 15, versículo 1 registra: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas. Deus começa com estas palavras porque conhece o coração humano. Ele sabe que quando esperamos muito, o medo começa a crescer. Medo de que não vai acontecer. Medo de ter ouvido errado desde o início. Medo de estar desperdiçando a vida perseguindo uma ilusão. Medo de ser tolo. Medo de ter interpretado mal. Medo de estar vivendo uma mentira. Não temas. É um comando, mas também é um convite. É Deus dizendo: eu sei que você está com medo. Eu entendo, mas não precisa ter medo. Porque eu estou aqui, eu sou o teu escudo. Não eu darei um escudo. Não eu providenciarei proteção, mas eu sou o teu escudo. Deus mesmo é a proteção. Contra os inimigos externos, sim, mas também contra as dúvidas internas, contra o desespero crescente, contra a tentação de desistir, contra o cinismo que vem com promessas adiadas. O teu grandíssimo galardão. No hebraico original, a expressão é ainda mais enfática. Literalmente, tua recompensa muito, muito grande. Não estou apenas te dando recompensas, Abraão. Eu mesmo sou a recompensa. Ter a Deus é ter tudo. Mesmo que nada mais se cumpra, ter a presença de Deus é suficiente. A maior bênção não é o que Deus dá, mas quem Deus é. Mas Abraão, sendo humano como somos, não consegue ficar quieto. A promessa é linda. As palavras são reconfortantes. A presença é palpável. Mas ele tem uma pergunta. Uma dúvida honesta, uma frustração real que não pode mais ser contida. E aqui é onde a história fica profundamente reconfortante para nós. Porque Abraão faz algo que muitos de nós temos medo de fazer. Algo que achamos que desagrada a Deus. Algo que julgamos como falta de fé. Ele é completamente honesto com Deus. Brutalmente honesto. Vulneravelmente honesto. Gênesis 15, versículos 2 e 3. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me darás, pois continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ouçam o coração nessas palavras. Senhor Deus, que me darás? Não é desrespeito, não é rebelião, é honestidade pura. É Abraão dizendo: Tu me prometeste algo grande. Tu falaste de descendência. Tu disseste que eu seria pai de uma grande nação. Mas eu continuo sem filhos. Nenhum. Como isso vai funcionar? Como essa promessa se encaixa com minha realidade?
Pois continuo sem filhos. Presente contínuo. Não é que eu estava sem filhos e agora tenho esperança. É que eu continuo, ainda, sempre. 10 anos depois, nada mudou. A situação é a mesma. A esterilidade permanece. O ventre ainda está fechado. E reparem que ele não está sendo agressivo. Não está acusando. Não está fazendo exigências. Está simplesmente expondo sua realidade. Está colocando na mesa a dissonância entre a promessa e a realidade. Eis que não me tens dado filhos. É verdade, factualmente verdade. Deus não tinha dado filhos até aquele momento. E Abraão não está interpretando isso como julgamento. Está apenas reconhecendo o fato. E propondo sua solução: um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está dizendo: eu tenho uma solução. Eliezer, um bom homem, um servo fiel, ele pode ser o herdeiro. Tecnicamente isso cumprir a promessa, não? Muitos de nós temos medo de ser honestos assim com Deus. Achamos que duvidar é pecado, que questionar é falta de fé, que expressar frustração é irreverência. Então escondemos nossas dúvidas, fingimos que está tudo bem, sorrimos na igreja enquanto por dentro estamos desmoronando. Oramos palavras bonitas enquanto o coração grita perguntas dolorosas. Mas olhem como Deus responde à honestidade de Abraão. Ele não repreende, não se ofende, não diz: como você ousa questionar-me? Como você atreve a duvidar? Onde está sua fé? Não, em vez disso, ele responde, com paciência, com clareza, com um sinal, porque Deus prefere a honestidade quebrantada à pretensão religiosa. Deus prefere perguntas sinceras a uma fé fingida. Deus pode trabalhar com dúvidas honestas, mas não pode trabalhar com máscaras espirituais. Gênesis 15, versículos 4 e 5. E eis que veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti mesmo procederá, este será o teu herdeiro. Então o levou fora, e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Deus é específico, incrivelmente específico. Este não será o teu herdeiro. Eliezer não, um servo não, uma solução humana não, mas aquele que de ti mesmo procederá. Um filho biológico, um filho do teu próprio corpo, um filho nascido de você e Sara. Deus não deixa espaço para reinterpretação. Não permite que Abraão se contente com menos. Não aceita o plano B, a promessa é clara, específica, inequívoca, impossível de confundir, e impossível de realizar humanamente. E então Deus faz algo extraordinário. Ele não apenas fala, ele mostra, ele leva Abraão para fora da tenda. Imaginem a cena, é noite, o deserto está em silêncio profundo. Não há som de cidade, de tráfego, de vida moderna. Apenas o vasto silêncio do deserto sob o manto da noite. E acima deles, o céu está repleto de estrelas. Não um punhado de estrelas fracas lutando contra a poluição luminosa, mas milhares e milhares de estrelas brilhantes. Sem poluição luminosa, sem cidades brilhantes, sem nada para obscurecer a glória do firmamento. Apenas a escuridão profunda do deserto e o brilho intenso de incontáveis estrelas. A Via Láctea estendia-se como um rio de luz através do céu. Constelações brilhavam com uma clareza que nós, na era moderna, raramente experimentamos. Olha agora para os céus. É um comando gentil, mas também é um convite para mudar de perspectiva. Abraão estava olhando para baixo, para as circunstâncias, para a esterilidade, para a idade, para a impossibilidade. Deus diz: olha para cima. Muda o foco. Vê o que eu posso fazer. Conta as estrelas, se as podes contar. É quase uma provocação amorosa. Tenta, vê se você consegue. Abraão olha para cima, e começa a contar. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, e percebe a impossibilidade absoluta. Não dá para contar, são muitas demais, são inumeráveis. Cada vez que ele pensa que contou todas, seus olhos se ajustam e vê mais. E mais ainda. E Deus diz: assim será a tua descendência. Você entende o que está acontecendo aqui? O que Deus está fazendo? Ele está dizendo: Abraão, você acha impossível porque está olhando para Sara. Para a idade dela, para a esterilidade, para as limitações biológicas, para a menopausa que já passou,
para os anos que já se foram, mas eu quero que você olhe para cima. Olhe para o que eu posso fazer. Olhe para o meu poder. E se eu posso pendurar essas estrelas no céu sem cordas, se eu posso manter o universo funcionando com precisão perfeita, se eu posso comandar as galáxias e orquestrar o cosmos, você acha que não posso dar vida a um ventre estéril? O impossível para o homem é trivial para Deus. O que é dificuldade máxima para nós é facilidade total para Ele. O que exigiria milagres sobrenaturais do nosso ponto de vista é apenas um ato de vontade do ponto de vista divino. E se esta mensagem está tocando seu coração, se você está começando a enxergar suas situações impossíveis sob uma nova luz, se você está sendo lembrado de que serve um Deus que faz o impossível, faça uma coisa por mim. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus ainda faz o impossível. Porque há pessoas na sua vida esperando em promessas que parecem mortas. Há pessoas desistindo de sonhos que Deus plantou. Há pessoas olhando apenas para as circunstâncias e esquecendo de olhar para as estrelas. E esta palavra pode ser exatamente o encorajamento que elas precisam hoje. Agora vem um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia. Um versículo que será citado repetidamente no Novo Testamento. Um versículo que Paulo usará como fundamento da doutrina da justificação pela fé. Um versículo que Tiago citará ao falar sobre a amizade com Deus. Um versículo que define, de uma vez por todas, o que significa ter fé verdadeira. Gênesis 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E creu ele no Senhor. No hebraico original, a palavra para creu é da raiz aman, que significa firmou-se, apoiou-se, fez-se firme. É a mesma raiz da palavra amém. Não é uma crença emocional passageira. Não é um sentimento religioso temporário. É uma decisão deliberada de se apoiar totalmente em Deus. De fazer de Deus o seu fundamento. De descansar todo o peso da sua esperança em quem Deus é. Abraão olhou para as estrelas. Olhou para a promessa absolutamente impossível. Olhou para sua própria incapacidade total. Olhou para a esterilidade de Sara. Olhou para os 85 anos de idade. E decidiu: eu vou confiar em Deus. Eu vou acreditar que Ele pode fazer o que prometeu, mesmo que tudo em mim, ao meu redor e contra mim diga que é impossível. E foi-lhe imputado isto por justiça. Esta frase revoluciona toda a religião humana. Esta frase destrói todo o sistema de merecer, ganhar, conquistar o favor de Deus. Esta é a base de toda a teologia do Novo Testamento sobre salvação pela fé. Imputado significa acreditado, contado, registrado na conta. É linguagem contábil. Deus olhou para a fé de Abraão e registrou em sua conta, justo. Não porque Abraão fez obras meritórias. Não porque Abraão foi perfeito. Não porque Abraão nunca duvidou ou falhou. Mas porque ele creu. Paulo cita este versículo em Romanos 4, versículos 3 e 4. Porque, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Abraão não fez nada para merecer ser declarado justo. Ele simplesmente acreditou, ele simplesmente confiou, e Deus considerou essa fé, esse confiar, como justiça. Isso é absolutamente revolucionário. Isso vai contra toda a lógica religiosa humana que já existiu. Toda religião humana diz: seja bom o suficiente. Faça o suficiente. Mereça. Conquiste. Ganhe. Mas Deus diz: confie. Creia. Descanse. Apoie-se em mim. Nós achamos que precisamos ganhar o favor de Deus. Precisamos ser bons o suficiente. Precisamos fazer obras suficientes. Precisamos merecer as bênçãos. Mas a Bíblia ensina o oposto radical. Justiça diante de Deus não é sobre o que fazemos. É sobre em quem confiamos. Não é sobre nossa performance. É sobre nossa fé. Não é sobre nossos méritos. É sobre a graça de Deus recebida pela fé. E isso se aplica não apenas à salvação eterna, mas a toda a promessa de Deus para a sua vida. Quando Deus promete algo, nossa parte não é fazer acontecer. Nossa parte não é trabalhar arduamente para merecer. Nossa parte não é provar que somos dignos. Nossa parte é simplesmente crer que Ele fará acontecer. Mas a noite não terminou. Deus ainda tinha mais para revelar. Porque Abraão, sendo humano, precisa de mais segurança.
E Deus, sendo infinitamente misericordioso e paciente, vai dar essa segurança. Versículo 7. E disse-lhe: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Deus relembra sua fidelidade passada. Eu te tirei de Ur. Eu já cumpri parte da jornada. Eu já provei que posso te guiar. Eu te trouxe até aqui. E agora vou te dar esta terra também. Vou completar o que comecei. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, olhe para trás. Veja o que eu já fiz. Você estava em Ur, e eu te trouxe até aqui. Você achou que era impossível deixar tudo, mas fez. Você sobreviveu à jornada. Você prosperou como peregrino. Eu já provei minha fidelidade. Por que você duvidaria agora? Mas mesmo depois de crer, mesmo depois de ser justificado pela fé, mesmo depois de Deus relembrar sua fidelidade, Abraão faz outra pergunta. Versículo 8. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei? Não é que ele duvide fundamentalmente, mas ele quer algo concreto, um sinal tangível, uma confirmação visível, uma segurança adicional. E reparem, ele acabou de ser declarado justo pela fé, e imediatamente pede um sinal. Isso nos mostra algo profundamente encorajador. Fé e perguntas podem coexistir. Você pode crer e ainda pedir confirmação. Você pode ser justificado e ainda ter dúvidas. Você pode confiar em Deus e ainda buscar mais segurança. E surpreendentemente, maravilhosamente, Deus não se incomoda. Ele não diz: Você acabou de crer e já está duvidando de novo? Sua fé é tão fraca? Por que você precisa de sinais? Não, em vez disso, Deus graciosamente dá um sinal profundo, rico em simbolismo, carregado de significado, que se tornará um dos momentos mais misteriosos e poderosos de toda a Escritura. Versículos 9 a 11. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Este é um ritual antigo de fazer alianças que era bem conhecido no Oriente Médio Antigo. Quando duas partes faziam um acordo solene, um pacto vinculativo, uma aliança irrevogável, elas realizavam este ritual. Animais eram sacrificados, divididos ao meio, e dispostos em 2 fileiras, criando um corredor de sangue e morte entre eles. E então ambas as partes caminhavam entre os pedaços. O simbolismo era claro e absolutamente terrível. Ao passar entre os animais mortos, cada parte estava essencialmente dizendo: que aconteça assim comigo se eu quebrar esta aliança. Que eu seja partido ao meio como estes animais se eu for infiel a este acordo. Era um juramento de sangue. Era seriedade absoluta. Era compromisso final. Abraão conhecia este ritual. Ele entendia o que estava sendo pedido. E ele obedece meticulosamente. Sacrifica os animais conforme instruído. Divide-os pelo meio com precisão. Dispõe cada metade em frente da outra, criando o corredor da aliança. E então começa a vigília. Protegendo o sacrifício. Guardando a aliança. E as aves de rapina começam a descer. Abutres, corvos, aves carniceiras, vindo devorar os cadáveres, vindo contaminar o sacrifício, e Abraão os enxota, hora após hora, protegendo, guardando, vigiando. É trabalho cansativo, exaustivo, sob o sol escaldante do deserto, sem sombra, sem descanso, mantendo constante vigilância, afugentando constantemente os abutres que voltam repetidamente. Há simbolismo espiritual aqui. Assim como Abraão protege o sacrifício físico, nós devemos proteger as promessas espirituais. O inimigo sempre virá tentar devorar, contaminar, destruir as promessas que Deus fez. E precisamos estar vigilantes, protegendo, guardando, não permitindo que a dúvida, o cinismo, o desespero devorem o que Deus estabeleceu. E então algo extraordinário acontece. Algo que muda tudo. Versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Quando o sol se põe, quando a escuridão começa a envolver o deserto, Abraão cai em sono profundo. Mas não é um cochilo natural.
Não é simplesmente o cansaço de um dia longo. É algo sobrenatural, um sono enviado por Deus. Uma espécie de transe divino. E junto com o sono vem duas coisas terríveis: espanto e escuridão. No hebraico original, a palavra para espanto é ema, que carrega a ideia de terror, pavor, medo profundo. E a palavra para escuridão é shoshek, que não significa apenas ausência de luz, mas escuridão densa, pesada, opressiva, quase palpável. Por que Deus faz isso? Por que induzir terror e escuridão? Porque Ele está prestes a revelar algo solene, algo profundo, algo que Abraão precisa entender não apenas intelectualmente, mas visceralmente. Algo que deve ser sentido no âmago do ser, não apenas compreendido com a mente. Nos versículos 13 a 16, Deus dá uma profecia. Uma visão do futuro que Abraão precisa conhecer. E não é uma visão confortável. Não é um futuro cor-de-rosa. Sabe, porém, certamente que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus está sendo completamente, brutalmente honesto. Ele não esconde as dificuldades que virão. Ele não pinta um quadro falso de sucesso fácil. Ele diz a verdade completa. Abraão, seus descendentes virão. Muitos deles, incontáveis como as estrelas. Mas antes de possuírem a terra prometida, Abraão, seus descendentes virão. Muitos deles, incontáveis como as estrelas. Mas antes de possuírem a terra prometida, haverá escravidão. 400 anos no Egito. Será reduzida à escravidão. Será afligida. Haverá sofrimento. Haverá dor. Haverá opressão. Mas também haverá libertação. Eu julgarei a nação opressora. Eu vingarei meu povo. E eles sairão com grande riqueza. Não apenas livres, mas prósperos. Não apenas libertados, mas abençoados. E tu irás a teus pais em paz. Abraão não viveria para ver tudo isso. Ele não testemunharia a escravidão no Egito. Não veria o êxodo. Não veria a conquista de Canaã. Ele morreria em paz, em boa velhice, antes que as dificuldades viessem. Mas a promessa continuaria, através de seus descendentes, através das gerações. Deus não promete caminho fácil, mas promete destino certo. Não promete ausência de dor, mas promete presença constante. Não promete que você verá tudo se cumprir em sua geração, mas promete que o que ele começou será completado. E então chega o momento culminante da noite. O momento mais extraordinário, o clímax desta revelação divina. Versículos 17 e 18, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Posto o sol, houve escuridão. Escuridão total, escuridão completa, nem lua brilhante, nem estrelas visíveis agora, apenas treva densa, opressiva, absoluta. O tipo de escuridão que você pode quase sentir, que pesa sobre você, que sufoca. E então, naquela escuridão total, aparece algo extraordinário, algo que nunca havia sido visto antes, algo que definiria a forma como Deus se manifestaria ao seu povo através dos séculos. Um forno de fumaça, e uma tocha de fogo. Esta é a presença de Deus. A teofania, a manifestação visível do Deus invisível. Deus tornando-se perceptível aos sentidos humanos. Deus descendo, Deus aparecendo, Deus revelando-se. Fogo e fumaça. O mesmo que aparecerá na sarça ardente quando Deus chamar Moisés. O mesmo que guiará Israel através do deserto como coluna de fogo à noite e coluna de nuvem de dia. O mesmo que descerá no monte Sinai em trovões e relâmpagos quando a lei for dada. O mesmo que encherá o templo quando Salomão o dedicar. Fogo representa a santidade de Deus. Sua glória é insuportável. Sua pureza que consome impureza. Sua presença que purifica. Seu poder que ilumina a escuridão mais densa. E o que este fogo faz? Qual é o ato mais significativo desta noite extraordinária? Passou por aquelas metades.
3 palavras em português, mas seu significado é tão profundo que ecos desta noite reverberam através de toda a história da redenção. Porque em uma aliança normal, típica, tradicional, ambas as partes passariam entre os animais. Cada uma dizendo: que aconteça assim comigo se eu quebrar este acordo. Era bilateral, mútuo, condicional, mas aqui, apenas Deus passa. Abraão está em sono profundo. Ele não passa entre os animais. Ele não participa ativamente da cerimônia da aliança. Ele não caminha pelo corredor de sangue. Ele não faz juramento, porque esta não é uma aliança bilateral. Não é um acordo mútuo onde ambas as partes têm responsabilidades iguais. Esta é uma aliança unilateral, um compromisso de uma parte só, um juramento incondicional. Deus está dizendo: Abraão, eu assumo total responsabilidade por esta promessa. Não depende de você manter sua parte perfeitamente. Não depende de você nunca falhar. Não depende de você ser sempre fiel. Depende exclusivamente de mim, de minha fidelidade, de meu poder, de minha determinação, e eu juro por mim mesmo. Eu passo sozinho entre os animais. Eu tomo sobre mim o juramento. Que aconteça assim comigo se eu não cumprir o que prometi. Mas espere um momento. Pense sobre isso. Deus não pode morrer. Deus não pode ser dividido. Deus não pode deixar de existir. Então o que esse juramento significa? Significa que Deus está se comprometendo total, completa, irrevogavelmente. Custe o que custar. Não importa o que seja necessário. Esta promessa será cumprida. E séculos depois, milênios depois, nós descobriremos o custo real desta aliança. Na cruz, no Gólgota, quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, permitiu que seu corpo fosse literalmente dividido. Quando os pregos rasgaram sua carne. Quando a lança perfurou seu lado. Quando ele foi partido, dividido, sacrificado. O castigo da aliança quebrada caiu sobre ele. A maldição que deveria ter caído sobre nós. O julgamento que merecíamos. Ele assumiu, ele carregou, ele pagou, porque lá naquela noite no deserto, Deus havia jurado por si mesmo. E Deus cumpre seus juramentos. Mesmo quando o custo é infinito. Mesmo quando significa a cruz. Mesmo quando significa seu próprio sofrimento. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão. Não é, vou fazer algum dia. Não é, farei se você cumprir sua parte. É, fez. Tempo passado, consumado, estabelecido, selado com sangue e fogo. Irrevogável. A tua descendência tenho dado esta terra. Novamente, tempo passado, tenho dado. Já está feito. No presente de Deus, já aconteceu. Embora Abraão ainda seja apenas um peregrino. Embora ele não possua nada além de uma tumba que comprará para Sara. Embora séculos passem antes de Israel possuir Canaã. Deus diz: já está feito. Está garantido. É certo. Desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Deus define as fronteiras. Dá detalhes específicos. Não é vago. Não é geral. É preciso. Se você ainda está assistindo, se esta mensagem está fortalecendo sua fé, se você está sendo lembrado de que Deus é fiel e cumpre suas promessas, demonstre isso. Toque naquele botão de like. Não é apenas um gesto digital vazio. É você dizendo: eu também creio que Deus cumpre suas promessas. É seu amém audível para esta verdade. É você concordando que o Deus das estrelas é fiel. E quando você faz isso, ajuda mais pessoas a encontrarem esta mensagem exatamente quando precisarem dela. Porque há pessoas neste exato momento procurando por esperança. E seu like pode ser o que coloca esta mensagem no caminho delas. Agora, o que esta noite extraordinária, este encontro sob as estrelas, esta aliança selada em fogo, significa para nós hoje? Como uma história de 4.000 anos atrás se aplica às nossas vidas neste momento? Como as promessas feitas a um homem idoso no deserto se conectam com nossas lutas atuais? Deixe-me compartilhar algumas verdades profundas que podem transformar completamente sua perspectiva. Verdades que podem mudar a forma como você espera, como você crê, como você vive. Primeiro, Deus não se ofende com suas dúvidas honestas. Abraão questionou, diretamente, honestamente: como saberei? Que me darás? Perguntas difíceis, dúvidas reais, frustrações não filtradas. E Deus não o rejeitou. Não disse: sua fé é fraca demais. Você não é digno de minhas promessas.
Você me ofendeu com suas perguntas. Não, Deus respondeu, com paciência infinita, com sinais confirmadores, com demonstrações poderosas. Se você está lutando com dúvidas sobre as promessas de Deus na sua vida, não tenha medo de ser honesto com Ele. Você não precisa fingir uma fé que não tem. Você não precisa esconder suas perguntas atrás de sorrisos religiosos. Você não precisa ter medo de que sua honestidade o desqualifique. Deus prefere a honestidade quebrantada à pretensão religiosa polida. Ele prefere perguntas sinceras a uma fé superficial fingida. Ele pode trabalhar com dúvidas honestas, mas não pode trabalhar com máscaras espirituais. Traga suas perguntas. Traga suas frustrações. Traga seu cansaço de esperar. Coloque tudo na mesa diante de Deus. Ele aguenta. Ele entende. Ele não se ofende. E Ele responderá. Pode não ser da forma que você espera. Pode não ser tão rápido quanto você gostaria. Pode não ser da maneira que você imaginou. Mas Ele responderá, porque Ele é um pai que se importa profundamente com as lutas dos seus filhos. Segundo, quando as promessas demoram, olhe para cima. Abraão estava olhando para Sara, para a esterilidade histórica, para a idade avançada, para a impossibilidade biológica, para a janela de oportunidade que havia se fechado. E quanto mais ele olhava para as circunstâncias, mais desanimado ficava. Então Deus fez algo simples mas profundo. Ele disse: olha para os céus. Mude o foco. Ajuste a perspectiva. Pare de olhar para o que não pode ser feito e olhe para quem pode fazer tudo. Quantas vezes fazemos exatamente o que Abraão estava fazendo? Olhamos para nossa conta bancária e esquecemos que Deus é dono de tudo. Olhamos para nosso diagnóstico médico e esquecemos que Deus é o grande médico. Olhamos para nossos relacionamentos quebrados e esquecemos que Deus é o restaurador de brechas. Olhamos para nossa idade e esquecemos que Deus não está limitado pelo tempo. As circunstâncias vão sempre parecer impossíveis se você olhar apenas para elas. O problema vai sempre parecer grande demais se você olhar apenas para o problema. A promessa vai sempre parecer inatingível se você olhar apenas para suas limitações. Mas se você olhar para quem Deus é, se você contar as estrelas que Ele pendurou no céu, se você considerar o universo que Ele mantém funcionando, se você lembrar das impossibilidades que Ele já resolveu na sua vida, sua perspectiva muda completamente. O problema não é grande demais quando você serve um Deus infinitamente maior que todos os problemas. A promessa não é impossível demais quando você conhece um Deus que se especializa em impossíveis. Terceiro, fé verdadeira é confiar no caráter de Deus mesmo sem entender seus métodos. Abraão não entendeu como Deus faria. Ele não tinha um plano detalhado. Ele não conhecia os passos. Não sabia que demoraria 25 anos desde o chamado inicial até o nascimento de Isaque. Não sabia dos erros que cometeria tentando apressar o processo. Não sabia do nascimento de Ismael que complicaria tudo. Mas ele creu, sem saber o como, sem entender o quando, sem ver o caminho. Ele simplesmente confiou em quem Deus é, e isso foi suficiente. Isso foi contado como justiça. Fé não é ausência de perguntas. Fé não é ter todas as respostas antecipadamente. Fé não é compreender completamente os métodos de Deus. Fé é confiar no caráter de Deus quando você não consegue traçar seu caminho. Você não precisa entender como Deus vai fazer. Você não precisa ter o plano completo mapeado. Você não precisa ver cada passo antes de dar o primeiro. Você só precisa conhecer quem Deus é, e confiar que Ele fará o que prometeu. Deus não pede que você compreenda seus métodos. Ele pede que você confie em seu coração. Não pede que você explique seus caminhos. Pede que você descanse em seu caráter. Quarto, Deus assume total responsabilidade por suas promessas. Esta é possivelmente a verdade mais libertadora de toda a narrativa. A verdade que pode remover toneladas de peso dos seus ombros. A verdade que muda tudo. Apenas Deus passou entre os animais. Abraão dormia profundamente. Ele não participou ativamente. Não caminhou pelo corredor. Não fez juramento. Não assumiu responsabilidade. A aliança não dependia da capacidade de Abraão mantê-la perfeitamente. Não dependia dele nunca falhar. Não dependia dele sempre ser fiel. Dependia exclusivamente da fidelidade de Deus. Isso significa que as promessas de Deus para sua vida não dependem da sua perfeição.
Não dependem de você nunca duvidar. Não dependem de você fazer tudo certo o tempo todo. Não dependem de você manter sua parte impecavelmente. Elas dependem de Deus ser fiel. E Deus é sempre, invariavelmente, inquebrantavelmente fiel. Paulo escreveu em 2 Timóteo 2, versículo 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando você duvida, Deus permanece fiel. Mesmo quando você falha miseravelmente, Deus não falha. Mesmo quando você não consegue ver o caminho, Deus está trabalhando. Mesmo quando você desiste temporariamente, Deus não desiste de você. As promessas de Deus não são condicionais ao seu desempenho impecável. São baseadas no seu caráter imutável. E o caráter de Deus não muda com suas circunstâncias. Quinto, a escuridão não significa a ausência de Deus. A aliança foi feita na escuridão. Não ao meio-dia ensolarado e claro. Não em um momento de clareza máxima. Na escuridão densa, opressiva, aterrorizante. Às vezes, frequentemente até, Deus faz suas maiores obras nas nossas noites mais escuras. Quando tudo está negro ao redor. Quando não conseguimos ver um palmo à frente. Quando o terror e a escuridão caem sobre nós como um manto pesado. É ali, naquela escuridão que parece abandonada, que o fogo da presença de Deus se manifesta mais intensamente. É ali que ele se revela de formas que não poderíamos ver na claridade do dia. É ali que ele sela alianças eternas. Se você está em uma noite escura agora, entenda isso: Deus não abandonou você. A escuridão não é evidência de sua ausência. Às vezes é o pano de fundo necessário para você ver sua presença mais claramente. Você não vê as estrelas ao meio-dia. Você só vê sua glória na escuridão. Da mesma forma, há aspectos de Deus, dimensões de sua fidelidade, profundidades de seu amor que você só descobre nas noites escuras da alma. Deus está presente, Ele está operando, Ele está selando promessas que se cumprirão no tempo certo. A escuridão é apenas o pano de fundo que fará o fogo de sua presença brilhar ainda mais gloriosamente. Sexto, algumas promessas transcendem sua geração. Deus disse a Abraão algo profundo: você morrerá em paz. Seus descendentes verão o cumprimento completo. Isso é importante entender, crucial até. Algumas das sementes que você planta nesta vida não vão florescer completamente durante seus dias. Algumas promessas de Deus se estendem para além de você, para seus filhos, para seus netos, para gerações que você nunca conhecerá. E está absolutamente bem, na verdade, é glorioso. Porque você não está vivendo apenas para si mesmo. Você está construindo um legado eterno. Você está estabelecendo fundações para outros construírem sobre. Você está preparando o terreno para uma colheita que outros colherão. Abraão nunca viu a nação de Israel em sua plenitude. Ele morreu tendo apenas Isaque. Mas dele vieram milhões. E por fim, dele veio o Messias que salvaria o mundo. Não desista das promessas de Deus só porque você não vê o cumprimento completo no seu tempo de vida. Continue fiel, continue crendo, continue plantando, continue orando, continue confiando, porque há uma geração vindo que colherá abundantemente o que você plantou com lágrimas. Sétimo, Jesus é o cumprimento definitivo da promessa a Abraão. Tudo naquela noite apontava para Cristo. Cada detalhe tinha significado profético. Em Gálatas 3, versículos 8 e 9, Paulo escreve: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aquela promessa à tua descendência? Tinha um cumprimento duplo. Os descendentes físicos de Abraão, certamente. Israel como nação, mas mais importante, mais profundo, mais eternamente significativo, Jesus Cristo. Paulo continua no versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Tudo apontava para Cristo, a aliança apontava para a cruz. As promessas apontavam para o Salvador. O fogo e a fumaça apontavam para o Espírito Santo. E agora, através de Cristo, através da cruz, através da ressurreição, nós nos tornamos herdeiros das promessas feitas a Abraão.
Gálatas 3, versículos 28 e 29, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se você está em Cristo, você é descendente espiritual de Abraão. Você é herdeiro das promessas. Você é parte da família da fé que começou naquela noite sob as estrelas. Você está incluído na aliança que Deus fez passando sozinho entre os animais. E aquela aliança selada em sangue? Ela foi cumprida definitivamente quando Jesus, o Cordeiro de Deus, teve seu corpo literalmente partido na cruz. Quando ele derramou seu sangue para selar a nova aliança. Quando ele assumiu sobre si mesmo toda a maldição que deveríamos carregar. A promessa feita a Abraão alcançou você, atravessou 4 milênios, cruzou continentes, e alcança todas as nações. Porque em Abraão, e através de Cristo, todas as famílias da terra são benditas. Então, onde você está hoje? Neste exato momento enquanto ouve estas palavras? O que você está esperando de Deus? Qual promessa parece impossível na sua vida? Qual sonho parece morto? Qual situação parece irremediável? Talvez você esteja esperando por um milagre físico. Uma cura que os médicos dizem ser medicamente impossível. Um corpo que precisa da intervenção sobrenatural de Deus. Um diagnóstico que precisa ser revertido contra todas as probabilidades. Ou talvez seja uma promessa de provisão. Você está endividado além da sua capacidade humanamente visível de pagar. Você precisa de um emprego em um mercado fechado. Você precisa de portas abertas quando todas parecem trancadas. Você precisa de um milagre financeiro. Ou pode ser uma promessa de relacionamento. Um casamento quebrado que precisa ser sobrenaturalmente restaurado. Um filho que se afastou completamente e precisa voltar. Uma família despedaçada que precisa de reconciliação que só Deus pode fazer. Ou talvez seja uma promessa sobre seu chamado. Deus colocou um sonho específico no seu coração anos atrás. Mas os anos passam e nada acontece. Você se sente exatamente como Abraão aos 85 anos. Olhando para a esterilidade da sua situação e perguntando, como saberei? Quando acontecerá? Ainda é possível? Deixe-me falar diretamente, pessoalmente com você. Primeiro, não desista. Simplesmente não desista. Não importa quanto tempo já se passou. Não importa quantas vezes você já foi decepcionado. Não importa quão impossível pareça neste momento. Não desista da promessa de Deus. Abraão esperou 25 anos completos desde o chamado inicial até o nascimento miraculoso de Isaque. 25 anos, um quarto de século inteiro. 9.125 dias. Tempo suficiente para desanimar 1000 vezes. Para desistir 100 vezes. Para concluir que ouviu errado. Mas ele continuou crendo. Com dúvidas, absolutamente. Com perguntas, certamente. Com falhas significativas no meio do caminho, tragicamente. Mas ele não abandonou completamente a promessa fundamental. Ele não jogou tudo fora. E no tempo perfeito de Deus, não no tempo preferido de Abraão, a promessa se cumpriu miraculosamente. Segundo, olhe para as estrelas hoje à noite. Literalmente, se possível, saia esta noite, olhe para o céu, e lembre-se, o mesmo Deus que fez essas estrelas fez uma promessa pessoal a você. E se ele pode pendurar esses astros no espaço infinito sem cordas visíveis, se ele pode manter o universo inteiro funcionando com precisão matemática perfeita, ele certamente pode cumprir o que prometeu especificamente na sua vida. Terceiro, seja brutalmente honesto com Deus sobre suas dúvidas. Traga-as todas. Traga suas frustrações acumuladas. Traga seu cansaço profundo de esperar. Traga sua tentação de desistir. Deus aguenta tudo isso. Ele não vai se ofender com sua honestidade. De fato, ele prefere profundamente sua honestidade quebrantada a uma pretensão religiosa polida. Ele não quer que você finja estar bem quando está desesperado por dentro. Ele quer que você venha a ele exatamente como está. Quebrado, duvidoso, cansado, real. Quarto, descanse completamente na fidelidade de Deus, não na sua própria. Abraão dormiu profundamente enquanto Deus fazia a aliança. Porque a responsabilidade total era de Deus, não dele. Você não precisa fazer a promessa acontecer com sua própria força. Você não precisa forçar portas que Deus não abriu.
Você não precisa manipular circunstâncias para criar cumprimentos artificiais. Você só precisa crer firmemente e deixar Deus trabalhar soberanamente. Muitas vezes atrasamos as promessas de Deus porque tentamos ajudar demais, intervir prematuramente. Como Abraão com Ismael, tentando criar nossos próprios cumprimentos porque não confiamos que Deus fará do jeito dele, no tempo dele. Mas as promessas de Deus não precisam da nossa ajuda ansiosa. Elas precisam da nossa fé paciente. Quinto, celebre a fé agora, não apenas quando vir o cumprimento. Abraão foi declarado justo quando creu, não quando Isaque nasceu 25 anos depois. A justiça, a aprovação de Deus veio pela fé, não pela realização visível posterior. Isso significa profundamente que você pode ser justificado, completamente aprovado por Deus, mesmo enquanto ainda espera o cumprimento visível. Você não precisa esperar ver a promessa materializada para agradar a Deus. Sua fé fiel em meio à espera prolongada já agrada profundamente a Deus. Como está belamente escrito em Hebreus 11, versículos 1 e 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. E finalmente, se você foi verdadeiramente abençoado, profundamente tocado, espiritualmente fortalecido por esta mensagem, há algo significativo que você pode fazer agora mesmo. Inscreva-se neste canal, e ative completamente o sininho de notificações. Não é simplesmente sobre números estatísticos vazios. É sobre você garantir pessoalmente que quando Deus fizer a próxima obra poderosa e transformadora na vida de alguém, quando outra história inspiradora de fé for contada aqui, quando outra verdade libertadora for compartilhada, você estará lá para ser encorajado novamente. Para ser fortalecido continuamente. Para ser lembrado repetidamente de que Deus ainda é fiel. Porque todos nós precisamos desesperadamente de histórias contínuas de esperança. Todos precisamos ser lembrados constantemente de que Deus realmente cumpre suas promessas. Todos precisamos ver claramente que não estamos absolutamente sozinhos nessa jornada desafiadora de fé. Antes de terminarmos, quero deixar você com uma última verdade fundamental. Uma verdade que sustentou Abraão fielmente por 25 longos anos. Uma verdade que tem sustentado o povo fiel de Deus por milênios incontáveis. Uma verdade que vai sustentar você pessoalmente até ver o cumprimento completo da promessa. Deus não mente. É simples assim, profundo assim, poderoso assim. Deus absolutamente não pode mentir. É ontologicamente impossível para ele ser infiel. Vai completamente contra sua própria natureza essencial. Hebreus 6, versículos 17 e 18 proclama: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. É impossível que Deus minta. Absolutamente impossível. Se ele prometeu algo a você, ele cumprirá inevitavelmente. Não porque você merece imerecidamente. Não porque você é forte o suficiente consistentemente. Mas unicamente porque ele é fiel eternamente. E essa fidelidade divina não depende absolutamente das suas circunstâncias mutáveis. Não é afetada pela sua idade cronológica, como no caso dramático de Abraão. Não é limitada pela sua capacidade natural, como no caso impossível de Sara. Não é impedida pelas suas falhas humanas, como Abraão falhou significativamente com Agar. A fidelidade inabalável de Deus depende exclusiva e completamente do caráter imutável de Deus. E Deus simplesmente não muda. Nunca. Malaquias 3, versículo 6 declara poderosamente: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O mesmo Deus que apareceu pessoalmente a Abraão naquela noite estrelada é exatamente o Deus que está com você hoje. O mesmo Deus que fez aliança eterna na escuridão opressiva é o Deus que caminha fielmente com você na sua escuridão atual. O mesmo Deus que deu Isaque miraculosamente a um casal biologicamente impossível, é o Deus que pode fazer o absolutamente impossível na sua vida específica. E aquela noite extraordinária sob as estrelas não foi apenas sobre Abraão individualmente.
Foi profeticamente sobre você, porque você é descendente espiritual legítimo de Abraão. Você é herdeiro genuíno das promessas. Você é parte integral da história que começou ali naquela noite. E a história ainda está sendo escrita ativamente. Seu capítulo pessoal ainda está sendo vivido diariamente. E o final glorioso já está absolutamente garantido. Porque Deus, que começou a boa obra, é completamente fiel para completá-la perfeitamente. Como Paulo escreveu confiantemente em Filipenses 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Se Deus começou algo específico na sua vida, ele terminará completamente. Se ele fez uma promessa clara, ele cumprirá inevitavelmente. Pode demorar mais do que você gostaria impacientemente. Pode acontecer diferentemente do que você imaginou detalhadamente. Mas acontecerá certamente, porque o Deus das estrelas incontáveis, o Deus da aliança eterna, o Deus que passa pelo fogo purificador, é o seu Deus pessoal. E ele não muda absolutamente. Então levante seus olhos cansados. Olhe para cima intencionalmente. Veja as estrelas magnificamente. E lembre-se profundamente: se ele pode fazer isso sobrenaturalmente, ele pode fazer o impossível transformador na sua vida. Naquela noite, Abraão recebeu muito mais que uma simples promessa. Ele recebeu uma revelação profunda do caráter de Deus. Ele descobriu existencialmente que Deus é escudo protetor. É galardão suficiente. É fiel absolutamente. E esta mesma revelação transformadora está disponível para você hoje. Nesta noite específica. Sob este mesmo céu estrelado eterno. Deus não mudou fundamentalmente. Suas promessas não falharam historicamente. Sua aliança permanece eternamente. E ele está dizendo a você pessoalmente o mesmo que disse a Abraão fielmente: não temas absolutamente. Eu sou o teu escudo protetor, o teu grandíssimo galardão suficiente. Olha para os céus magnificamente. Conta as estrelas impossivelmente. Assim será certamente. Esta foi a noite em que Deus prometeu um novo começo a Abraão. E esta pode ser a noite em que ele promete um novo começo transformador a você. Creia firmemente. Confie completamente. Espere pacientemente, porque o Deus das estrelas é eternamente fiel. Que Deus abençoe você abundantemente nesta jornada contínua de fé. Que Ele fortaleça seu coração para esperar pacientemente. Que Ele renove suas forças quando você cansar inevitavelmente. E que Ele cumpra gloriosamente cada promessa que fez especificamente a você. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e enviar a alguém que está esperando o seu milagre. Boa noite.